Nosso grupo escolheu o tema do teorema óptico para fazer a apresentação do trabalho de física e matemática avançado. E para começar a discutir o teorema óptico, a gente precisa falar um pouco sobre espalhamento, né? Porque a aplicação mais relevante assim, do teorema óptico é em espalhamento quântico. E para falar de espalhamento quântico, vale a pena revisar um pouco do espalhamento clássico, né? No espalhamento clássico, a gente joga um feixe de partículas no alvo, e aí a gente monta um sistema de coordenadas esféricas centrado nesse alvo, com θ contado a partir do eixo de incidência. E aí a gente tem o parâmetro de impacto, né, que é o constante do eixo, a gente vai fazer o lançamento das partículas. E as partículas o nosso objetivo é entender, então, como que as partículas vão ser espalhadas, né? Como é que a gente faz isso? Com a seção de choque diferencial, que é, dado uma área d sigma, uma seção de área d sigma, por qual elemento de ângulo sólido d ômega, essas partículas vão ser espalhadas, né? Então, se a gente conseguir achar como que as partículas que incidem nessa área se espalham, a gente conseguiu fazer um mapeamento completo do espalhamento, né? Então, a grandeza que nos interessa é essa grandeza aqui, né? Esse d aqui, que é definido como isso aqui, né? D sigma d ômega, que é a seção de choque diferencial. Agora, partindo para o formalismo quântico desse espalhamento, a gente vai ter então uma onda incidente, uma onda plana, que aqui nessa equação é representada por essa exponencial complexa, que é depois espalhada, e ela é espalhada em formato esférico, né, com simetria esférica. Os potenciais que a gente vai estar analisando, eles vão ter simetrias no tal, então não vão ter dependência em si. Dessa forma, o nosso resultado ele vai ser uma combinação dessa onda incidente com uma onda esférica espalhada. E essa onda esférica ela tem essa cara aqui, que é uma amplitude de espalhamento, que é o nome dessa função aqui que aparece, que depende só dos ângulos, vezes uma onda esférica, né, que é uma exponencial complexa sobre R. E esse 1 sobre R está aí para conservar a probabilidade, né, porque quando a gente for integrar psi, vai aparecer um jacobiano de coordenadas esféricas que tem um R quadrado, e aí psi quadrado vai ter esse 1 sobre R quadrado aqui, de forma que a gente conserva a probabilidade. Então, a gente espera que a nossa solução tenha essa cara, e aí a gente define aqui esse K, que é o número de onda, que varia com a energia, né, e com a massa da partícula também. Agora, se a gente pensar nesse formato aqui, né, ele lembra bastante a ideia da seção de choque diferencial de mecânica clássica, né, que é dado uma amplitude de espalhamento, a gente quer saber qual a probabilidade de a gente medir a partícula lá, que é justamente a amplitude de espalhamento, que é a nossa função de interesse para caracterizar o espalhamento. Então a gente pode lembrar da definição da seção de choque diferencial e calcular a probabilidade de uma partícula incidente atravessar uma seção de choque, uma seção diferencial d sigma. Isso vai ser dado pelo módulo quadrado de psi vezes dv, né? E o módulo quadrado de psi vai virar esse módulo de a quadrado, porque é só uma exponencial, e o módulo dela é 1. E aí vdt vezes d sigma vai ser justamente o elemento de volume, né? Vdt sendo a distância percorrida e d sigma a área atravessada. E pela definição da seção de choque diferencial, as partículas que entram numa área d sigma são espalhadas no elemento de ângulo sólido d ômega. Então, se a gente calcular a probabilidade da partícula ser espalhada no d ômega, a gente vai pegar justamente aquela parte da onda espalhada, né? Que vai ficar com essa expressão aqui. E aí, como eu havia falado, vai aparecer o elemento de coordenadas esféricas R quadrado aqui, que vai cancelar com isso aqui, conservando a probabilidade. E aí, se a gente comparar essas duas expressões, a gente vê que o d sigma ele vai ser módulo de f quadrado d ômega, de forma que a gente consegue então achar a seção de choque diferencial como o módulo quadrado da amplitude de espalhamento, justificando então a afirmação que eu tinha feito de que esse é o nosso objeto de interesse, né? A amplitude de espalhamento. Agora a gente pode partir então para o método de ondas parciais, que é o método que a gente vai fazer para achar a amplitude de espalhamento. Se a gente lembrar da equação de Schrödinger de coordenadas esféricas, a gente vê que ela tem uma parte radial e uma parte angular dada pelos harmônicos esféricos, né? No caso de um potencial esfericamente simétrico. Então, se a gente pegar a equação que a gente cai por separação de variáveis para a variável u, que é dada por r vezes r1, né? A gente cai nessa equação aqui, e aí a gente vai fazer algumas aproximações para estudar essa equação. Se a gente fizer uma aproximação grosseira em que a gente despreza esses termos aqui, né, contando que o potencial é localizado numa dada região finita, e que esse termo aqui decai como 1 sobre r quadrado, a gente vê que se a gente fizer um r muito grande, a gente pode desprezar o potencial, porque ele é localizado, né? Numa determinada região do espaço, e ele não se estende para o infinito, né? A ideia é que a partícula ela é livre até que ela encontre o potencial, e depois ela é espalhada sem influência, até uma distância que ela está longe da influência do potencial, né? A gente está assumindo que os detectores das partículas vão estar muito longe da fonte de espalhamento, né? Então, a primeira aproximação é justamente ignorar esse termo aqui entre chaves, né? E aí a gente vai ficar só com uma equação diferencial que associa a derivada segunda da função com ela mesma. E a solução disso é uma exponencial complexa. Nesse caso, essa parte aqui da solução é uma onda se afastando da origem, então ela não nos interessa, a gente vai ignorar essa parte da solução, né? Considerar só a onda que se afasta da origem, não a onda que se aproxima da origem. Então a gente vai levar em consideração só esse termo aqui com a exponencial positiva, né? E aí isso já justifica a forma que a gente tinha dado para a amplitude de espalhamento, para a função de onda espalhada, né? Que seria que a dependência radial dela seria desse formato aqui para conservar a probabilidade. A gente tinha chegado nisso com um argumento físico, agora a gente chega nisso com um argumento matemático, né? Um pouco mais rigoroso. Agora, voltando na equação, fazendo uma aproximação um pouco menos grosseira, se a gente considerar que a gente está um pouco mais perto da fonte, de forma que só o termo centrífugo seja relevante, mas não o potencial, a gente chega nessa equação aqui.
E faz sentido fazer isso, né, porque diversos potenciais de interesse vão ter essa forma, né? Então, se a gente pensar no potencial de Yukawa, por exemplo, ele vai decair de maneira exponencial. Então, ele decai muito mais rápido que esse 1 sobre r quadrado aqui. Então, é justificado para diversos casos de interesse a gente fazer essa análise em que a gente considera só o termo centrífugo sem o potencial. Essa equação aqui ela tem como solução as funções esféricas de Bessel e de Neumann, né? Só que pra gente vai interessar um outro conjunto fundamental de soluções e a gente pode fazer uma troca, né? Colocando então uma combinação linear desse primeiro conjunto fundamental de soluções que vai nos dar as funções de Hankel. E essas funções de Hankel vai ter dois tipos delas. Só que só nos vai ser interessante esse tipo aqui, porque é ele que representa funções que se afastam da origem e não que se aproximam, né? Então se a gente voltar na forma completa da nossa solução, ela vai ter essa cara aqui. Uma onda plana no eixo Z, somado com essa onda esférica que se afasta da origem dada pelos harmônicos esféricos junto com as funções de Hankel. E aqui a gente tira a dependência em φ dos harmônicos esféricos colocando m igual a zero, porque como já foi falado, né, os nossos problemas eles têm simetria azimutal. E isso significa então que nossas ondas elas não vão ter momento angular na direção z, porque é isso que dá o significado físico do número quântico m, né? E aí se a gente vai colocar m igual a zero, a gente não tem momento angular na direção z, só na direção xy. Então, a gente pode voltar nessa expressão aqui e observar que para R grande, a gente tem uma dependência dessa função de Hankel, que é justamente essa exponencial aqui, né? E elevado a IKR sobre KR. Então a gente consegue associar quem são as amplitudes, quem é a amplitude de espalhamento, né? E ela vai ficar dada como essa somatória aqui de combinação linear de polinômios de Legendre com esses AL, em que esses AL aqui vão ser as amplitudes de ondas parciais. E por isso o nome do método, né? Porque a gente vai quebrar a noção do original em ondas parciais, que são independentes entre si por conta da ortogonalidade dos polinômios de Legendre, de forma que a gente pode estudar cada onda individualmente porque elas não influenciam uma na outra, né? Até por conservação do momento angular também, né? Porque se a gente escolhe um determinado valor de L, o momento angular antes e depois da interação tem que ser conservado, né? Então a gente não pode ter interação entre diferentes valores de L. Se a gente lembrar de ondas clássicas, né? Se a gente pensar numa corda, por exemplo, presa a uma extremidade, quando a gente balança essa corda, ela reflete nessa extremidade presa com um fator de fase invertida, né? Então é razoável a gente esperar que por si ter um comportamento ondulatório, ele também tenha uma mudança de fase quando a gente faz o espalhamento. Então a gente vai fazer essa análise, né? E a gente vai começar a análise desse espalhamento considerando o caso em que o potencial é nulo, né? E se a gente pegar a fórmula de Rayleigh, que é uma expansão daquela exponencial, da exponencial de ondas em polinômios de Legendre, né? A gente vê que as ondas parciais elas vão ficar com essa cara aqui, né? Se a gente voltar na fórmula das ondas parciais aqui e levar em consideração o caso de onda plana, né, que é com potencial nulo, a gente chega nesse formato aqui. E aí se a gente fizer essa expansão das funções esféricas como essa soma de exponenciais aqui dividido por R, a gente vê que aqui a gente tem uma onda incidente, quer dizer, uma onda espalhada, né, que é com uma exponencial positiva, e aqui é uma onda incidente com exponencial negativa. Então, a gente espera que a mudança de fase ela venha nesse fator aqui, né? Porque esse fator aqui é o fator incidente. E por construção, a gente não quer que a onda incidente interaja com o potencial, né? Ela só vai interagir com o potencial no momento em que ela vai ser espalhada. Então a onda incidente não vai ter contribuição do fator de fase. Então aparece um 2Δ aqui na onda espalhada, né? Que não vai alterar a amplitude da onda, vai alterar só a fase. E aí, se a gente comparar as expressões que a gente chegou diferentes para as ondas parciais, a gente vê que o fator que acompanha o E elevado a IKR sobre R é justamente as amplitudes de onda parcial, que vão ter essa cara aqui, com esse fator delta, né? E aí, com isso, a gente consegue voltar na expressão que a gente tinha para f de θ e calcular f de θ baseado só na defasagem entre a onda incidente e a onda espalhada. E com f de θ, a gente consegue achar, por integração, né, a seção de choque completa, né, que é a integral da seção de choque diferencial. E aí chega nessa expressão aqui, e com isso a gente consegue demonstrar o teorema óptico, né? Se a gente pegar a expressão pro f de θ e colocar θ igual a zero, a gente vê que vai sumir esses polinômios aqui, né? Porque o polinômio de Legendre de x igual a 1 é 1. Então fica só isso aqui. E se a gente tomar a parte imaginária dessa f de zero, a gente chega nesse resultado aqui, com seno quadrado de delta de L, que é exatamente a expressão para a seção de choque total, né? Então o enunciado do teorema óptico é justamente que a seção de choque total está associada só à parte imaginária de f de zero. E f de zero, se a gente voltar na imagem das ondas incidentes, né, a gente pode reparar aqui que o θ é medido a partir do ângulo z, né? Então se a gente pegar θ de θ igual a zero, é as ondas que andam em linha reta, né? Então elas vão ser detectadas exatamente atrás do alvo. Ou seja, elas não interagiram com o alvo, né? Porque em mecânica quântica a gente tem a probabilidade da onda simplesmente ignorar esse alvo, né? Então, esse teorema, ele garante que a gente consegue ter uma informação sobre a seção de choque total, ou seja, caracterizar a nossa interação com esse alvo, né? Se a gente olhar apenas as partículas que não interagem com o alvo. Ou seja, a gente tem uma descrição completa da interação olhando justamente as partículas que não interagem. E com isso a gente conclui a apresentação do teorema óptico.